Irmã Milena, você teve um evento, quanto tempo da mesa? Foi agora, de um mês ou 2 meses? Vai fazer um mês. Foi dia 15 Ah, de março. recente. Uhum. Conta aí como foi essa experiência do evento presencial, primeiro, né? E tá se preparando o segundo. Qual é a expectativa do segundo? Gente, esse evento foi doideira misturada com loucura. Ai, foi muito bom, foi muito forte. É, tudo que eu faço, eu trago essa parte do ensino, das emoções, da alma, da autoanálise, de você se entender, de você se conhecer. E à medida que o ambiente está propício para isso, eu faço uma oração, eu faço uma ministração. Nossa, foi muito forte, gente, foi muito forte. Eu fico até com dificuldade de falar, porque, sabe, você fala, você fica lembrando, e você fica tipo assim, caraca, que loucura. Então, a gente teve um momento de ensino, né? E aí depois eu fiz uma visualização para que as pessoas elas conseguissem trabalhar ali uma questão de cura interior, de cura na alma e abrisse o coração para receber também aquela oração. E aí no momento de oração foi um mover danado. Nossa, foi um mover muito grande de, de cura na alma. Então teve gente gritando, chorando, berrando, caía no chão. Nossa, foi muito tremendo. Foi muito, 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 muito tremendo. E eu fiz no prédio, né, onde eu moro, lá em Alphaville. Eu falei, Jesus, será que tá dando pra ouvir esses gritos? De vez em quando apareciam umas pessoas assim na porta tentando ver o que tava acontecendo. Mas foi muito profundo. Tiveram pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas, sendo destravadas pela primeira vez. Teve um som do riso também. Até um som do riso teve, pastor. Eita, Tô que com um benção. mistério com o som do riso. É benção. Eu acho que é porque eu rio muito. Então foi um mover muito forte. Teve uma preparação. Eu passei a semana inteira indo no monte. Passei um bom tempo orando também, jejuando. E Você esperava que acontecesse tudo isso? Ou te surpreendeu tudo isso que aconteceu? olha, teve o antes do evento, também teve o pós-evento, então eu não esperava que acontecesse aquilo tudo, não. Nessa proporção, tanto do antes, tanto do pós. É, antes do evento, toda vez. Eu gosto muito de falar dos bastidores, pastor, porque ninguém fala dos bastidores. É As bom. pessoas, elas falam muito, ai, que lindo, ai, foi o mover de Deus. As pessoas falam um pouco das batalhas e das guerras. Assim, e quem fala das batalhas e das guerras, muitas vezes falam num tom de desânimo. Olha, cuidado. Olha, porque você não pode fazer isso. Então, tipo assim, para com isso. Vamos ser maduros. Tem batalha, mas tem vitória. Ou tu não é filho de Deus. Ou tu não tem identidade firmada. E mais, as próprias circunstâncias, as próprias adversidades vão nos levando para um lugar de estabelecer identidade. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, ainda mais quando a gente fala da questão da alma. Por isso que a gente precisa estar atento sobre essa importância da alma. Porque, cara, vai saltar questões dentro de você. Ah, mas não tá saltando nada. Vai saltar. Ah, mas não tá tudo bem, tá toda curada. Aquele que tá de pé, cuide para que não caia. Nunca fala isso. Cara, o inimigo é muito ardiloso. E depois desse evento, eu pude ver o quão estratégias que ele monta pra parar a gente. É impressionante. Mas enfim, eu não esperava que fosse aquele tanto de coisas. Toda vez que eu tô no romper, o Senhor, ele destrava coisas muito profundas dentro de mim. A nível de alma e a nível espiritual também. No lançamento da Academia Grisolha também foi a mesma coisa. Eu Uma hora antes da aula, eu não parava de chorar. Eu chorava, 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 assim, de presença de Deus. E antes da academia, do lançamento da academia, eu tive uma revelação, assim, muito grande do quanto que Deus me amava. Foi, assim, tremendo, do nada. Eu tava me maquiando e, de repente, não parava de chorar. Aí eu tentava continuar aqui me maquiando, não conseguia parar de chorar. Falei, ok.
Ok, eu vou começar a aula com a cara assim, então. Aí comecei a aula divulgando a academia com o rosto. Tá lá no YouTube, com o rosto todo inchado, a boca desse tamanho de choro. E aí, tipo, foi uma revelação muito grande do amor de Deus e uma consciência assim. Milena, olha só de onde que eu tirei, olha de onde eu te tirei, olha de onde você saiu, olha as coisas que você atravessou. E olha só aonde que você tá indo. Olha só aonde eu tô te levando. E aí foi um constrangimento muito grande. Então agora pro Na Mesa também foi muito impactante. Foram muitos romperes, foram muitos destravares. Assim, nos maiores detalhes, assim, nos maiores detalhes. Tanto que eu tava com essa jaqueta aqui na mesa, e aí eu fui comprar essa jaqueta, a roupa, né, o look pro evento. Aí eu tenho uma amiga, Aline, maravilhosa, consultora de imagem. Aí ela falou, amiga, você vai na loja tal, 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 tal. Essas são as suas lojas agora. Que são lojas mais, de roupas mais... Eu gosto muito de moda, né? Eu gosto muito de... Isso não é vaidade, tá? Vaidade é outra coisa. Eu gosto muito de cuidar de mim, assim. Ela. Então, tipo assim, o destravar já começou assim, indo em lojas que eu não iria. Aí a Nadine tava até comigo. Aí eu falei, cara, amiga, eu não vou comprar essa roupa. Aí ela, você vai comprar essa roupa. Aí eu não vou comprar essa roupa. Ela, você vai comprar. O que que você acha que essa roupa representa pra você? Aí eu falei, tá bom, eu vou comprar a roupa. Aí já foi assim, um destravar, já começou ali um tratamento. E aí as minhas amigas vieram, algumas amigas vieram do Rio de Janeiro também pra participar, pra me dar apoio e suporte. Uma pastora amiguíssima que se transformou em amiga, que é amiga da minha outra amiga Aline. Inclusive, contratei a Aline como consultora, porque ela é demais. É, e aí eu conheci aquela pastora, ela já veio, ficou na minha casa. Ah, amiga, posso levar a pastora Rô? Eu, claro. Aí ela, pastora, vamos lá para São Paulo para o evento da Milena. Mas a Aline, ela não está preparada para me receber. Não tem isso não, a Milena é de boa, vambora. E aí, assim, a gente teve um tempo de mesa conversando, jantando. E aí a gente conversou sobre os desafios do ministério e a gente foi orar. E, cara, foi muito forte, foi muito tremendo. Foi muito tremendo. Então, ali naquela oração, a gente acessou é, uma dimensão profunda da minha alma, de trava. E a gente acessou, isso foi tão forte que eu vi o nível da alma, só que a gente acessou no nível do espírito. Então eu tive uma visão, foi uma unção danada. Sabe quando a unção vem que você não consegue ficar em pé? Aí eu tchum no chão. Aí a gente tava orando na sala, eu falei, gente, a gente tá gritando muito, são 2 horas da manhã, vamos pro closet, vamos pro quarto de guerra pra fazer menos barulho. Aí, beleza. Aí eu tchum no chão. Aí elas estavam orando, 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 orando. De repente, eu vi um. Sei lá o que que é aquilo. Não sei se é um trono. O apóstolo Robson fala muito de trono, né? Mas era um troço de pedra. E tinha um rosto, mas não era um rosto. Era pedra misturada com rosto. E parecia que a pedra tinha mão também. Mas era tipo. Tipo. Ai, não sei nem explicar direito. Mas tem em Buenos Aires. Em Buenos Aires, no centro de Buenos Aires, tem um negócio muito grande. Era tipo aquilo. Coliseu. Lá em Buenos Aires tem um Coliseu, né? Não, não é Coliseu o nome, não. É tipo. Ah, esqueci o nome, eu não tô conseguindo me lembrar. Mas era um negócio de pedra, assim. E aí. Só que tinha rosto e me olhava assim, tipo. Me encarando na minha frente, no meu rosto, assim, na minha Como se cara. fosse um inimigo. Como se fosse um inimigo, exatamente. Tipo, me afrontando e trazia medo, trazia vontade de retroceder. Aí eu falei, gente, eu tô vendo um negócio estranho aqui, eu com o olho fechado assim. Tô vendo um negócio estranho aqui. Aí elas começaram a guerrear, né, em oração. Ai, cara, foi muito louco. Olha só o que eu tô falando no podcast. A galera que me olha ali só como terapeuta agora vai falar: Meu Deus, que garota louca! Não vou mais consultar ali, não. Não vou mais me consultar. Ou então, é com ela que eu vou. Aí, elas começaram a guerrear. Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir, eu vou ter que levantar. Só que eu tava na unção, assim, então eu tava mole, elas me ajudaram a levantar. Aí elas, você vai lutar contra isso! Cara, aí a gente entra na dimensão profética, né? Quando você entra na dimensão profética,
Aí, cara, aí é loucura. Aí, tipo assim, não tem como ter razão. Não tem como, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que é espiritual discerne as coisas do espírito. Aquele que não é, não discerne. Então, você vai achar que é loucura até tu ter uma experiência, até tu ter uma visão profética aberta, até tu ter uma visão, aí tu vai entender o que eu tô falando. Então, vai ter gente que não vai entender. Então, o que que você faz? Você busca, ora, jejua, pergunta, se abre, enfim. E aí eu tava assim, sentindo a resistência pra lutar, aí eu comecei a orar em línguas. Aí eu comecei a orar em línguas, elas orando, e de uma de um lado, outra do outro. Pastor, de repente veio uma unção de ousadia. E aí eu comecei. Olha a loucura. E aí eu comecei a lutar em espírito contra aquele troço. Cara, foi muito louco porque eu pulava de um jeito e a minha amiga me segurava. Aí a pastora falou: Milena, tu tava quase indo no teto. E aí, tipo assim, aí o negócio sumiu. Sumiu. Aí sumiu. Aí eu, gente, saiu. Eu de olho fechado, assim, vendo, né, no espírito. É muito louco falar essas coisas, né? Eu falo assim, Milena, o que você tá falando? Ai, Jesus, é muito bom. Aí sumiu. Aí sumiu, aí veio uma carga de unção de novo, eu pum no chão de novo. Aí eu comecei a ver muito clarão, muito clarão, muito clarão, muito clarão. E tipo assim, uma paz. Cara, foi muito forte. Foi muito forte. Isso tudo antes do evento, né? Depois do evento a gente teve uma outra experiência também. Ih, pastor, é muito louco. Ai, Deus, eu tô aqui falando assim, eu vou falar isso, o pessoal vai me achar louca, me achem louca. Eu vou contar pra vocês ficarem com vontade de viver também. Aí depois do evento, a gente passou por uma libertação muito intensa. E, assim, foi muito, muito intensa mesmo. Acho que foi a libertação mais forte que eu já fiz até agora, até esse momento. E aí depois a gente foi orar pra cancelar, né, retaliações, repasses, seja lá o que for, os contra-ataques do inimigo, fechando tudo isso. E aí a pastora Rô, ela começou a profetizar. Aí ela começou a profetizar por nós. E aí eu comecei a profetizar também. Foi a primeira vez que a minha boca foi tomada em profecia. Aí eu comecei a falar relacionado a nós estarmos passando de fase, que nós estávamos indo para um novo nível e que estávamos recebendo novas armaduras. Tipo, um novo nível mesmo. E aí, cara, foi muito louco, porque quando eu tava falando isso, eu via como se tivesse muitos anjos. A gente tava na sala da minha casa, muitos anjos na sala. E eram anjos gigantes, muito grandes. E aí, ele esticava a gente. É muito louco, cara. E aí, tipo assim, eu me via, e todas nós que estávamos na batalha, a gente sendo esticada, assim, crescendo. Aí, nesse ponto, quando eu via isso, aí eu caí na unção do riso, eu comecei a rir. Aí eu, gente, a gente tá muito grande! Eu não aguento. Aí eu caí no chão. Cara, eu nunca entrei na unção do riso Já assim, tinha naquela conseguido antes? dimensão. Já tinha umas 3 vezes, mas naquele ponto, cara, foi muito bizarro. Pastor, eu rolava no chão de um lado pro outro, de um lado pro outro. E é aquela gargalhada assim que, cara, é bizarro. É assustador até. Eu não conseguia parar de rir. Aí tinha eu, a Aline, a Rô e uma outra amiga nossa. E tinha as meninas do marketing que foram pra lá, que são amigas nossas, né? Um amigo, ele, referência digital, ele me serve muito. Então eles vieram do Paraná pra fazer a filmagem do evento, a fotografia do evento e tudo mais. E só que elas não são do manto. Cara, eu olhei pra cara dela e ela tava tipo assim. Assustado. Aí que eu ri mais ainda. Ela, meu Deus, onde eu tô? Então foi tipo, foi muito forte, assim, dentro desse novo nível. E isso foi profetizado por muitas pessoas também. É muito legal quando uma pessoa profetiza e o Senhor ele vai lá e confirma e você vive. Então é nesse nível de doideira aí que a gente tá vivendo. E o segundo vai ser assim, dessa forma? O segundo da mesa, tá preparando, vai ser que meses? Vai ser dia 19, 19. sábado, sem sei se sábado agora ou outro. Agora?
Não, Nesse sem ser mês de esse o abril. outro, isso, De abril, Em 19 de abril aqui agora. abril. Uhum, Olha 19 aí. de abril. Se quiser fazer parte, você vai lá no Instagram, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, tem pouquíssimas vagas, já tá se esgotando, mas ainda dá tempo aí se você der uma corridinha. Então, experiência sobrenatural. Eu creio que quanto você vai organizar? Um por mês, cada 2 meses? Olha, eu tô pensando em colocar a cada 2 meses, porque a preparação é muito intensa. Então, eu tava pensando em fazer um por mês, mas como a preparação ela é muito intensa, pra esse momento estou pensando em colocar um pouquinho mais espaçado. Mas eu ainda tô orando sobre isso. Vamos ver o que Deus vai falar.